Olá, meu povo! Boa noite para todo mundo! Setembramos! Será que existe essa palavra? Nem sei, hein? Mas setembro chegou. Gente, uma sensação de que esse ano passou voando. Eu acho que na verdade ele passou, né? Tantas coisas acontecendo. E a gente está aqui com a live do Diga Oxe, que toda quarta-feira é sagrada. Temos que estar aqui. E a gente está aqui Ó, isso aqui é erro técnico, viu, gente? Eu falei para o pessoal para não deixar o notebook ligado e eu acabei deixando aqui. Peraí. Vamos silenciar. Isso que acontece, as coisas técnicas, viu? Por isso que a gente gosta do Diga Hoje. Agora eu silenciei, não vai ter mais delay, meu povo. E aí a gente vem com uma proposta muito bacana dentro do Diga Hoje, que é de trazer algumas pessoas para discutir o que é esse tal de mandato coletivo, que é uma nova situação que está acontecendo dentro da política e que a gente cada vez mais está curioso para saber. Aí a gente trouxe na primeira semana uma galera lá de Mairiporã chamado As Coletivas, que foi bem bacana. Depois a gente trouxe a galera do Mandato da Cultura, lá de Franco da Rocha, que também foi muito bacana conversar com eles. Eu acho que cada grupo que vem traz uma novidade para a gente. E hoje, gente, quando eu vi o nome desse coletivo, eu falei, uau, né? O nome já é impactante. E aí hoje a gente então está trazendo também da cidade de Mairiporã humanas. Entenderam? Fantástico, né? E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com elas. São mulheres potentes que vieram aqui e acho que a primeira coisa que a gente queria saber é quem são essas mulheres, para que depois a gente possa discutir, não é verdade? Cris Navarro, tem como você começar aí se apresentando para a gente, que a gente está curioso aí para saber quem é essa bancada Humanas. Ah, claro. Vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite já, né? Para todos e todas que estão assistindo. Eu sou a Cris Navarro, eu sou professora por licenciatura em História e Geografia. Trabalhei muitos anos com direitos humanos na Câmara Municipal de São Paulo. Também tenho um trabalho comunitário no Jardim Peri, né, onde eu sou vice-presidente do Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida. Eu moro há 12 anos, quase 13 anos aqui em Mariporã, né, e estamos aí nessa luta para que a mulher tenha um lugar, um lugar de fala na política aqui em Mariporã, né, onde nós não temos nenhuma vereadora. Né? Então, pela primeira vez, só para se ter uma ideia, nós vamos ter uma candidata mulher a prefeita, né? E esse ano, assim, com toda essa barbaridade que está acontecendo, né? Mas nós temos a alegria de falar que não somos as únicas mulheres que somos candidatas aqui, né? Então é isso, eu vou passar para a Rosa Marina se apresentar, que faz parte da nossa bancada, né? Bancada Humanas. Rosa, liga o seu microfone aí, por favor, para o povo te ouvir. Boa noite a todas, boa noite a todos que nos ouvem. Eu sou a Rosa Marina, sou funcionária aposentada da Educação do Estado de São Paulo, sou militante sindical, né, onde eu exerço, ocupo espaço lá na atividade na área ai, gente, desculpa, da igualdade racial, desculpa. Então, eu sou militante da igualdade racial no sindicato, que é o Sindicato dos Funcionários e Trabalhadores da Educação do Estado de São Paulo, conhecido como a FUSE. Ali eu exerço essa função dentro da igualdade racial e também trabalho como artesã, trabalho fazendo turbantes, brincos, colares e outras coisas mais. Eu vou passar agora para a Rose. Oi, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer
a esse pessoal da Compoema, que eu estou conhecendo hoje. Muito prazer a todos vocês. Tá? E muito legal a oportunidade de estar aqui, né? Podendo apresentar a bancada com vocês, né? E conversar um pouquinho sobre a gente, mostrar o que é cada uma aqui, um pouquinho, pelo menos, né? De cada uma. Então, assim, meu nome é Rose Dark, tá? Eu moro em Mariporã há 10 anos, já. A minha formação é em tecnologia de sistemas elétricos, eu trabalho com paisagismo também e sou formada em comunicação. Tá? Na verdade, na parte de trabalho, eu atuo na área de engenharia elétrica na parte de projetos, né? Elaboração de projetos de instalações elétricas prediais e de paisagismo também. E faço parte do coletivo de mulheres de Mariporã, que eu acho que é uma coisa muito engrandecedora para mim, eu gosto muito de estar lá, estou com as meninas desde o começo de 2019, e eu acho um trabalho muito importante, assim, e gosto muito de estar lá e pertencer, né, e fazer parte, e estar ajudando a moçada lá, vendo o que a mulherada precisa, o que não precisa, quais são as demandas, e faz parte do processo, né. Bom, fora isso, sou uma pessoa muito ligada à importância da cultura e da arte, assim, para as pessoas, né, mesmo. Então, eu acho que abre muitos horizontes, as pessoas têm que conhecer, elas têm que ser isso tem que ser colocado desde pequeno, né? Então a gente estou tentando ver se consegue trabalhar isso de uma forma que mostrar para as pessoas a importância, né, de arte e cultura na vida de todo mundo, né? Fora isso, luta contra as desigualdades desde sempre, né? Que faz parte da vida, não tem jeito, né? Está sempre ali, né, na luta. E que mais? E a justiça socioambiental, né, que eu acho que é uma coisa que permeia, principalmente a gente que mora aqui, né, você está sempre junto com nesse entorno tão lindo que é aqui, né, então tem que ajudar a preservar tudo isso, né, colocar a cidade na situação de cuidado, né, das pessoas terem cuidado, né, com a preservação da natureza. E fora isso, eu estou com essas mulheres maravilhosas aí, dando o nosso melhor, né, para fazer acontecer alguma coisa legal nessa cidade aí. E vou passar para a Vanessa. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando. Agradecer imensamente o convite da Compoema, né, para a gente participar dessa live e falar um pouco nessa pré-candidatura coletiva aqui de Mariporã, a bancada humana. Eu sou Vanessa Silva, sou pedagoga, professora de educação básica da rede pública, sou ativista cultural aqui no Movimento Cultura Ativa, também do coletivo de mulheres, também do Movimento Orgulho Negro, lutando contra o preconceito e discriminação aqui na cidade. Sou arte educadora e fundadora do Ponto de Cultura Tenda de Lendas aqui de Mariporã. Aceitei esse desafio com as meninas para compor essa pré-candidatura coletiva para dar uma voz para as mulheres lá na Câmara, que é ocupada por homens. Tivemos poucas vereadoras, 4 ou 5, se eu não me engano, e 2 fizeram história em Mariporã. Então, a gente mostra aí a força da mulher na política. De 5, 2 fizeram uma história, fizeram um trabalho excelente em Mariporã. Então, vamos juntos acreditando nesse projeto e dando voz às pessoas, porque nós sabemos ouvi-las. Passar para a Carol a palavra. Oi, gente, boa noite. Quero agradecer também por esse convite, que foi muito bacana para todas nós, né? De falar um pouco com o pessoal através de uma outra rede que não da nossa. Então, meu nome é Carolina de Souza Barbosa, eu moro aqui em Terra Preta, quase 30 anos, sou advogada aqui no município há 7 anos, faço parte do Movimento Orgulho Negro, junto com as meninas, e também do coletivo de mulheres de Mariporã, né, onde eu reconheci amigas
né? Reencontrei, eu digo que a gente reencontrei amigas, pessoas que são companheiras de ideal, né? Nós temos os mesmos ideais de luta em vários sentidos, mas principalmente na importância e na necessidade dessa mudança de Mariporã. Eu também sou de religião matriz, sou de candomblé, né? Também sou conhecida como Mãe Carolina de Airá. Então, sou uma representante da cultura afro, também nessa parte da religião, né? Sou iniciada, a casa é do meu pai de santo, meu babalorixá, ele é aqui de Mariporã, né? Eu resido na casa dele, o axé fica aqui em Mariporã. Esse axé tem 52 anos de fundação, eu acho muito importante falar isso, porque é um patrimônio cultural para o município, né? Já que é uma casa tão antiga e que preserva coisas do começo da história aqui, né? Somos de uma família diretamente da Bahia, então nós temos essa ligação e por isso nós vemos tanta importância, né? Tanto nessa parte cultural de preservação, quanto nessas lutas por igualdade social, igualdade racial, respeito sobre sexualidade e tudo mais, né? Para nós isso daí é muito importante, mas principalmente na fala aí da minha colega Rose, a preservação do meio ambiente, que para nós é de suma importância. Então, eu fiquei muito feliz quando a Cris e as meninas me convidaram, né? Sou uma aprendiz, porque nunca passei por nada parecido, mas estou muito contente de estar nessa luta, porque nós queremos o melhor para Mariporã. Então, fico muito feliz, muito obrigada, estou contente de estar aqui com vocês. Que bacana, seja bem-vinda. Olha só, eu fiquei sabendo que dentro desse grupo de mulheres, né, da bancada, tem mais uma mulher. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre ela? Quem aí de vocês é mais íntima da Tati aí, para falar um pouquinho dela? Quem é Tati? Eu posso falar. Por favor, Cris. Então, a Tati é nossa companheira que mora também em Terra Preta, né? Ela se define como uma ecofeminista e que eu acho super bacana, né? Essa ligação do feminismo e a questão do meio ambiente, da ecologia, né? Ela também é uma lutadora pela proteção dos animais e é vegana, então ela tem muito interesse toda essa questão, né, da alimentação, né? Então, assim, a Tati é uma querida, é uma companheira de luta de sempre da gente. Se alguém quiser complementar mais, mas eu acho que é basicamente isso, né, Tati? Que legal. O importante vocês vão fazendo as falas, né? E a gente vai conhecendo as potências de vocês, né? E o quanto que eu como mulher, né, também como feminista, eu fico pensando muito nisso, o quanto que foi retirado da gente esse direito de fala, o quanto que quando nós somos colocadas nessa posição, a gente ainda tem uma estranheza, né? Em algum momento acontece alguma coisa, por quê? Porque a história nos conta, né? O quanto que tomaram decisões, o quanto que homens brancos, né, dessa estrutura patriarcal, tomaram decisões sobre nós, sobre nossos corpos, sobre as políticas públicas voltadas para nós, e o quanto que isso nos traz um sentimento de atrevimento, né? Eu acho que é esse o nome que eu vejo hoje, o quanto que a gente precisa se atrever, né, a lutar por algo que já nos pertence, mas que nos foi tomado. Então, assim, ver hoje mulheres tão potentes aqui me fortalece como mulher, né? Então, assim, vocês me representam, e isso é muito importante, acho que a gente se sentir representada dentro dessa construção de poder, e a gente sabe que a gente também, como mulher, acaba incomodando muita gente, né? Porque a estrutura do machismo, ela envolve, né, uma esfera muito maior. Então, assim, parabéns, meninas, como é bom saber que vocês conseguiram mesclar e que vocês conseguiram trazer tantas representatividades, né, dentro dessa bancada.
Mas a gente também queria pedir para o pessoal que está aí assistindo que, por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar, porque as falas das meninas aqui, pode ser que tenha alguma companheira que ainda esteja na terceira jornada. E mulher sempre tem 3, 4, 5 jornadas, e ela não vai conseguir assistir agora. Mas mais tarde, depois que ela cumprir as jornadas dela, pode ser que sobre um tempo para ela assistir. Então, seria muito importante que vocês todos compartilhassem para que outras mulheres, outros homens, outras pessoas possam assistir, porque a curiosidade maior vem agora. A gente do Diga Oxe queria saber, Cris, como que foi essa construção, né? Por que uma bancada, por que a bancada Humanas? Por que esse coletivo? Eu acho que seria bacana, de repente, você trazer isso para a gente e as meninas ficarem à vontade para complementar e para também trazer a voz de cada uma, a fala de cada uma. Eu acho que seria bem bacana isso. Por favor, Cris, fala aí um pouco para a gente. A Cris tá aí, gente? O que aconteceu? Deixa eu ver. Gente, a Cris... Não, é que deu um pouco de microfonia pela fala. Ah, oi? Entendi. Mas maravilha. Mas você conseguiu me ouvir, Cris? Você estava me chamando. Ah, mulher, então maravilha. Então maravilha. Porque, na verdade, o que eu perguntei é isso, que a gente queria entender um pouquinho, né? Tá. O que é essa bancada aí da Humanas, sim, como que foi essa construção? Explica um pouco para a gente. Enquanto você vai falando, a gente também vai pedir para o público que está aí em casa, gente, por favor, manda pergunta, manda curiosidade. Vamos conhecer os nossos pré-candidatos. Isso é muito importante. Fala aí, Cris. Então, assim, a gente começou a se encontrar numa oficina, não é, que se predispunha aqui na cidade de Mariporã a conhecer um pouco da história da cidade, um pouco do que era a conjuntura social e política da cidade, né? E ao passar o tempo assim na oficina, que a gente se reunia uma vez por semana, nós fomos vendo, né, observando que a mulher realmente não tem espaço nenhum na cidade. Né? Nós temos uma Câmara Municipal onde nós não temos uma vereadora, né? Começamos a notar assim, as coisas que faltam de políticas públicas na cidade para as mulheres. Por exemplo, nós não temos uma delegacia de atendimento especial para as mulheres, né? Apesar de nós termos um índice, ninguém fala isso, gente, nós temos um índice de estupro grande aqui na cidade, que deve ter aumentado, inclusive, durante essa pandemia. Nós temos uma média de 2 estupros por mês em Mariporã. Não é? Isso segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Não é? E quando você olha esses dados, você fica se perguntando, e quantas mulheres não deixaram de fazer lá, né, o boletim de ocorrência? Não é? Então, assim, esse número pode ser mais alto ainda. Não é? E vimos que assim, nós não temos uma casa de abrigo para mulher vítima de violência. Não é? Começamos a observar as mulheres na periferia, não é? As mulheres mais excluídas, não é? Onde mulheres que não têm água, acesso à água. Apesar de Paulo, da metrópole, né, que é São Paulo, não é? Nós temos mulheres e famílias que têm que esperar o carro-pipa vir trazer água na porta. Né? E quando ainda não tem o carro-pipa, que tem esse caso, que eu já estive visitando família que não tem o carro-pipa, nem isso tem que andar, subir, descer morro com criança no colo para pegar a água do poço de um vizinho. Né? Então, toda essa realidade, fora denúncias que fomos, né, recebendo de mulheres que vão para os serviços do atendimento médico e não conseguem retorno, mulheres que fazem o pré-natal aqui na cidade, mas não conseguem nem ter o filho aqui na cidade, né? Porque qualquer problema que tem, né, no fim da gravidez é mandado para Cachoeirinha, é mandado para Franco, é mandado para Caieiras. Né? Então, essa observação fez com que a gente tomasse a iniciativa de organizar o coletivo de mulheres de Mariporã. Né? Então, esse coletivo, a gente começou a debater, né, com as mulheres da cidade sobre essa realidade. Né? E, assim, através da rede social, pelo Facebook, nós fomos tendo bastante receptividade, fomos fazendo bastante contatos, não é? Até que surgiu essa questão para nós, não é?
de que a mulher não tem representatividade, que ela precisa ser representada, mas que a luta para eleger uma mulher nessa cidade é imensa. Né? Então, é que sozinha seria muito difícil. E como nós temos os valores de representatividade muito presente conosco, não é? Nós começamos a idealizar, então, uma bancada, né? Uma bancada de mulheres diferentes, com histórias diferentes, né? Com vontades, desejos diferentes, né? Mas com um objetivo único, que é dar fala às mulheres, dar fala aos mais excluídos, mostrar que a participação política numa Câmara Municipal ela precisa ser garantida, precisa ser feita, né? E que nós podemos fazer política de uma forma coletiva. Né? Então, eu acho que foi esse o nosso motor, essa vontade de nos abraçarmos e unirmos as nossas forças para ir para esse desafio. Né? Eu gostaria que as outras meninas, né, também completassem aí a fala, vou passar para a Rosa, né, para completar um pouco aí, né, porque nós não somos ninguém sozinhas, as manas aqui se completam. Aliás, eu preciso completar a minha fala, né, que eu fiquei um pouco nervosa logo no princípio. Mas, então, como eu já disse, eu sou sindicalista, até hoje eu sou sindicalista e continuo na área da igualdade racial. E, né, quando eu militava nessa área, eu sempre senti uma falta de alguma coisa. Eu sempre achei que meu trabalho ali não estava completo, faltava alguma coisa. Aí eu pensei assim, caramba, eu preciso de militar em Mariporã, eu preciso de passar esse meu conhecimento para as pessoas em Mariporã. E eu conheci uma pessoa, a Lurdinha, que ela também tinha esse mesmo objetivo, essa mesma vontade, né, de através dos conhecimentos que nós tivéssemos, tentar fazer um movimento em Mariporã, onde nós iniciamos ali o movimento chamado Movimento Social Orgulho Negro de Mariporã. E, através desse movimento, nós conhecemos muitos outros trabalhos, conseguimos ganhar o PROAC, né? E conseguimos transmitir também muitas coisas boas através do PROAC. Fizemos oficinas, teve uma oficina de tranças, de bonecas, de turbante. Então, foi assim a nossa jornada. Através desse conhecimento que eu tive, a gente foi vendo que, desde os primórdios, né, quando foi proclamada a famigerada abolição da escravatura, para onde foram os negros? Então, os negros eles foram para os guetos, para os becos, para os morros, né? E ali eles foram formando as comunidades. E isso vem até nossos dias. Até hoje, o negro, quando eu digo negro de todos os tons de pele, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que não se sentem negras. Então, esses negros, eles se ocuparam a periferia, como eu já disse, os morros, né? E formaram as comunidades. E essas comunidades vivem até hoje em situação precária, onde não há água. Não é à toa que o Covid matou um número expansivo de negros e pardos, né? Morreram por conta do Covid, porque o mínimo que se precisava é de água para se higienizar e não tem nas comunidades. Então, através disso, a gente... Desculpa. Nós queremos, através desse nosso coletivo de humanas, que é o coletivo mais humano que eu já vi, né? Que nós entramos em várias áreas. Através desse coletivo, nós pretendemos chegar. Não, nós já estamos chegando à periferia, né, fazendo um abaixo-assinado, nós estamos fazendo entrevista com essas pessoas para ver o que essas pessoas precisam, na verdade. E muitas dessas pessoas, muitas mulheres, né, precisam de muito atendimento especializado, porque a mulher negra,
ela tem as suas especificidades. A mulher negra, ela, quando vai ter o seu filho, ela corre o risco da pressão alta, da eclâmpsia, né? E fora isso, também nós temos a anemia falciforme. Então, são todos esses problemas específicos da raça negra. E são todas essas coisas que faltam na cidade. Um bom atendimento para a mulher negra, um atendimento mais humanitário para as pessoas da periferia, porque essas pessoas necessitam de água, de luz, de saneamento básico. Não que nós pretendemos fazer tudo isso, a gente não está prometendo resolver o problema de todas as pessoas. Nós, com certeza, teremos um olhar muito carinhoso, um olhar muito especial para essa população, para tentar ajudar essa população a ter uma vida melhor, né? Um meio ambiente legal para se viver, que as filhas dessas mulheres negras, elas possam, os filhos, né, em geral, possam ter creches para ser bem atendidos e outras coisas mais, né? Que vem assim de encontro com as necessidades das pessoas periféricas. Vanessa, por favor. Vanessa, Então, só antes de você falar, vocês vão falando e vai me dando uma coisa, assim, Vanessa. E eu tenho certeza que você vai falar num ponto muito especial aí. Não sei se você vai falar desse seu momento, né? Mas o quanto que isso também é representativo. Mas, Rosa, só dizendo que eu acho que quando você traz esse olhar, né, de que a gente vai atender essa população de uma forma mais humanitária, eu acho que eu lembro muito da Carolina Maria de Jesus, quando ela fala, né, sobre essa representatividade que a gente tem que ter, porque a gente só vai conseguir ter alguém que entenda as nossas situações quando for uma pessoa que passou pelo que a gente passou, né? Então é muito isso, é o tal do pertencimento, né? Que quando ela traz, né, que a gente só vai ter um presidente que entenda a dor da fome se ele já passou fome. Então é muito isso, né? Isso eu posso falar ainda? Eu gostaria de dizer que... Vanessa, permite, Vanessa, que ela conclua? Eu me esqueci de dizer, eu esqueci de dizer que eu aprendi muito também através do nosso curso de PLPs, né? E a gente pretende mesmo também trazer esse curso de PLP para Mairiporã, para que as mulheres, todas as mulheres em geral, saibam quais são os seus direitos, né, para poder cobrar. Que delícia! PLP, gente, é o curso de promotora legais populares. Na época que eu fiz pelo Gueledés e a Rosa também. Eu tive o prazer de conhecer Rosa, de conhecer Lourdes, de conhecer as meninas no curso que nós fizemos. E ele é um curso voltado para mulheres, para que elas sejam lideranças em suas comunidades e que, através desse processo de conhecimento adquirido, elas possam orientar essas outras mulheres, porque são muitas as vezes que a política pública não chega na periferia. Ela pode até chegar no centro da periferia, mas lá na margem ela não chega. É muito difícil, né? Então, assim, a fala que a Cris trouxe antes, né, das questões de não chegar à água, ela parece tão irreal quando a gente vai lá para o centro de São Paulo, e aí depois a gente vê Mairiporã, que é tão perto, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, que a gente fala, nossa, isso não existe mais, né? A gente pensa muito no nosso umbigo. Mas não, essa realidade, ela ainda existe, né? Vanessa, a fala é tua, minha querida, por favor. Então, esse nosso coletivo realmente teve essa finalidade de levantar as demandas na cidade, voltada principalmente às mulheres. Eu vou colocar minha indignação aqui. Vanessa, gestante, 9 meses. Eu sou a 4ª geração nascida em Mairiporã. Minha bisavó, mãe, eu nascemos em Mairiporã e minha filha não vai poder nascer em Mairiporã porque não tem maternidade, né? Eu falo, faz parto humanizado, parto natural na sua casa. Se acontece algum problema, a quantos quilômetros eu estou de Caieiras, de Franco, de Guarulhos, né? Então, como que pode você negar para as mulheres o direito delas terem os filhos nessa cidade? É desumano demais.
Isso deixa uma indignação na gente. A questão da saúde da mulher aqui tem um atendimento bom, mas falta especialidade. Por exemplo, o exame, eu estou falando o que nos fez refletir, por exemplo, o exame simples de Papa Nicolau, gente, que leva 7 dias em uma clínica ali, aqui leva 40 dias para chegar o resultado. Você tem um problema de saúde, aí, dependendo do quadro, é muito tempo para você estar esperando esse resultado. Isso é muito grave. Então, o nosso olhar é para garantir os direitos que já existem dessas mulheres, informá-las dos direitos que elas têm para dar voz, porque o conhecimento é o empoderamento. Eu poder cobrar. Eu falo, mulheres, a creche é um direito da criança, não é um direito da mãe. A partir do momento que a creche é um direito da criança, ninguém tem que ir lá bater em porta de vereador lá para conseguir vaga, não. Você tem a lei, você pode denunciar para o Ministério Público e garantir a vaga na creche para o seu filho, né, na rede pública. Então, esse nosso olhar para garantir os direitos que já existem, informá-las do que elas têm direito, é muito importante aqui na cidade. Porque tem que acabar com essa política de balcão. Aqui em Mariporã está aparecendo, sabe o que? Às vezes, cerimônia beija-mão, Brasil Império, em que você vai na secretaria tentar resolver. Por vias legais não se resolve, daí vai lá bater na porta do prefeito para resolver seu problema. O prefeito conversar com fulano e resolver seu problema, isso não pode. A gente tem que resolver as coisas por meios legais, não por política de balcão. Então, esse coletivo vem para garantir essas políticas públicas para as mulheres, levantar demandas, criar leis que favoreçam a mulher, porque ela fala, só a mulher? Não. A partir do momento que uma mulher está organizada na sociedade, toda a família está organizada. E quando uma mulher se move, toda a sociedade se move com ela. É por isso que vem aí bancada humana. Passa a Rose, quer falar? Rose, liga o seu microfone, por favor. Rosa, fecha o seu. Então, a questão é que a gente já começa a falar no embalo, né? A questão é bem essa mesmo, que começou tudo pelo coletivo com a gente, né? Olhando, vendo o que acontecia com a mulherada, o que está precisando, o que tem, o que não tem. Na verdade, a cidade tem várias estruturas lá, mas assim, não funcionam, né? Não funcionam. Tem um hospital, mas não tem atendimento no hospital, entendeu? E exatamente isso, não é para, sabe, para mulher só, é para todo mundo. Não tem nada para ninguém, assim, que é eficiente, né? Você vai... Sei que não é só em Mariporã que isso acontece, né? Mas, enfim, né? Tem que funcionar, gente. As pessoas têm direitos, sabe? Eu acho que é isso mesmo, tá? Basicamente. A Carol quer falar pouquinho? Quero sim. Quero dizer o seguinte, né? Um dos nossos intuitos, uma das coisas que nós priorizamos é a busca por uma delegacia da mulher, né? Ou pelo menos um núcleo que seja, né? Mas a nossa busca, a gente até já passou o pedido, uma petição, pedindo para as pessoas assinarem, porque nós temos um interesse nessa coisa especializada. E aí isso me chamou muito a atenção, foi por isso que eu aceitei, né, lutar com elas, justamente porque, sendo advogada, participo lá na OAB na parte da Defensoria Pública. Então, a gente faz triagem, e o número de mulheres que chegam lá relatando violência física, por exemplo, e termina que eu falo, mas, por favor, né, você foi na delegacia? Fui. Quem te atendeu? Uma mulher, entendeu? Então, assim, além de não existir um senso, um respeito por aquela pessoa, não importa a idade, porque já atendi idosas que foram lá buscando, porque os companheiros agrediram ou ameaçaram, e elas não tiveram essa coisa digna de um atendimento. Quanto o que eu discuto bastante com as meninas é uma outra coisa que eu considero assim cruel, que é até maior do que às vezes a violência física, que é essa violência psicológica ou patrimonial que existe aqui em Mariporã,
que acontece? É um número, um vulto de pessoas que se dizem em relacionamento e vivem isso todos os dias. São tantas mulheres, são tantas manas, né? Que vivem, que relatam, e elas às vezes não conseguem interpretar, elas estão naquele casamento ou relacionamento abusivo, não conseguem sair, que são aquelas chamadas, mas por que continua então, né? A pessoa entra num ciclo e ela se sente sozinha, muitas vezes tem filhos, muitos filhos, ou mesmo que tenha um, dois, a pessoa às vezes necessita ou se acomodou, ou tem medo de sair porque é ameaçado. E assim, não deixa marca, né? Não deixa vestígio. É a palavra de uma pessoa contra a outra. Mas quando você conversa com essas manas, você vê o desespero, a própria família às vezes se nega em ajudar, não acredita. Então, assim, a necessidade desse núcleo, dessa casa de passagem e dessa delegacia especializada é gigantesca em todo lugar. Mas para nós ainda é maior aqui, porque as pessoas veem Mariporã como uma cidade pequena ainda, mas ela não é. Ela ampliou muito, né? E aí aqui não tem nada especializado, a gente não consegue ter assim um atendimento psicológico particular. Eu fiquei sabendo que até existe um acompanhamento em postos de saúde aqui, mas eles fazem uma reunião com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, o psicólogo vem uma vez por mês e fala com uma galera. Quem vai conseguir contar intimidade no meio de um monte de gente? Não consegue. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela quer sair de um relacionamento abusivo, né? Não sabe, muitas mulheres não sabem que esse relacionamento abusivo, isso que o marido está fazendo recai na Lei Maria da Penha, sim, né? Ela pode buscar apoio sobre a Lei Maria, atrás da Lei Maria da Penha, sim, mas elas não sabem ou elas não conseguem interpretar que é isso. É aquela coisa da mulher achar assim, ai, não, mas ele vai mudar, é porque ele ficou nervoso, mas isso vem se arrastando há anos, né? Até chegar às vias de fato. Então, enquanto não chega, ou o pessoal não acredita, então a gente vê que a mulher não tem apoio, esse apoio psicológico, esse apoio de ter uma casa de passagem que vai chegar, as pessoas não vão julgar, né? Etc e tal, onde vai ter uma pessoa especializada, um acompanhamento psicológico, porque é muito necessário para que essas pessoas se curam dessa doença, uma doença, esse relacionamento, e que possa também continuar uma vida, ter perspectiva, porque muitas não têm, que é por isso que não sai. Então, essa necessidade da bancada, eu vejo até como um reconhecimento, uma busca. Às vezes eu converso com algumas mulheres e eu falo, olha, independente da bancada, já existe o coletivo de Mariporã, né? Lá nós fazíamos antes da pandemia reuniões, as mulheres que se sentiam que precisavam de um abrigo, de conversar com as suas iguais, poderiam nos buscar lá para conversar, né? Porque às vezes a mana só precisa disso e não encontra, as pessoas não entendem, as pessoas são ignorantes, não querem enxergar, não querem se meter no problema alheio, né? Não tem empatia. Então, um dos motivos da gente se unir para construir essa bancada, né, é justamente tudo isso, né? Essa necessidade gigantesca de ajudar as manas, de buscar essas políticas públicas para Mariporã, de buscar poder explicar, dar um entendimento para essas mulheres que às vezes ficam no escuro porque não conseguem entender justamente o que está acontecendo. Só para terminar, tem uma outra coisa que eu tenho visto muito aqui, assim, eu não tenho nada contra a religião de tipo nenhum, mas eu vejo que muitas pessoas se escondem atrás das religiões, forçam as mulheres a continuar na religião ou naquele casamento porque a religião não vai permitir. E você, às vezes, você conversando com elas, porque elas acabam indo parar lá na defensoria ou acabam vindo conversar com a gente, você vê que aquela pessoa está destruída e que ela está mantendo uma aparência. Então, assim, nós consideramos que se tiver um lugar para essa mulher buscar esse apoio, né, a gente vai conseguir oferecer um tratamento melhor, uma ajuda, né, uma irmandade, né, uma proteção jurídica, que às vezes elas não conseguem, né, um amparo melhor. Eu acho que é por isso que a gente acabou se unindo também.
Uau, que história, gente. Quanta potência que vocês trazem. Eu vou chamar a Fábia, mas antes só queria deixar uma coisa aqui para vocês refletirem, que é muito importante, que é dessa nossa trajetória, porque, igual eu disse no começo, eu me sinto muito representada por vocês. É, nós aqui em Francisco Morato, nós temos uma delegacia da mulher. E só quero deixar uma fala para a gente refletir. Delegacia da Mulher não é prédio. Ou seja, tem muito. Então, assim que vocês conseguirem essa conquista, ainda se terá muito a fazer. Parece que a nossa luta é uma luta constante. Quando a gente lembra das nossas ancestrais, de tudo isso que a gente hoje pode, ou seja, hoje a gente pode se divorciar, hoje a gente pode votar, coisas que a gente acha que é bobagem, mas lá atrás foi uma luta ferrenha. Então, assim, hoje nós aqui em Francisco Morato temos um prédio físico, né, escrito Delegacia da Mulher. Mas aí, até virar um lugar acolhedor, com técnicos responsáveis, com pessoas que encorajem e com políticas públicas efetivas que atendam verdadeiramente essas mulheres, sem julgamento e sem desencorajá-las, ainda tem uma longa caminhada. Então, acho que esse processo, só para que vocês saibam que a nossa luta é constante, né? Ô, Fábia, traz aí pra gente, Fá. Tem aí alguém com alguma pergunta, alguma curiosidade, querendo saber algo sobre humanas? Oi, gente, boa noite. Temos bastante comentários, muita gente aqui falando e se manifestando, muitas pessoas se manifestando em apoio a vocês. Tem aluno da Vanessa na sala, tem gente falando até da Naomi aqui, dizendo que tem mais gente aí nessa bancada humanas, que tem uma na barriga aí da Vanessa, né? A galera aqui interagindo bastante. E dizendo o quão é representativo ter um grupo formado majoritariamente aí por mulheres negras, e que estão aí nessa discussão e pensando em políticas voltadas para as mulheres e com essa proposta de um mandato coletivo na cidade de Mairiporã. E aí a Ana Maria, eu vou ler a primeira pergunta do Edmar, aí vocês assimilam aí, e depois a Ana Maria trouxe várias perguntas que acho que são mais curiosidades sobre o funcionamento aí de Mairiporã. Nem sei se vocês vão conseguir responder a todas as perguntas que ela colocou aqui. O Edmar comentou assim, Edmar Almeida: a Humanas é uma visão nova. Eu gostaria de saber qual o maior desafio que vocês estão enfrentando neste momento da pré-candidatura e se já pensaram como será de fato quando chegarem na Câmara. Essa é do Edmar. Aí a Ana Maria, ela jogou muitas perguntas e muitas reflexões aqui para a gente. Ela perguntou se há... Eu acho que algumas coisas vocês até já responderam, mas eu vou falar aqui só para ficar registrado as perguntas dela. Se vocês têm Secretaria de Mulheres na cidade, se existe orçamento participativo, se existe políticas públicas específicas para a população negra na cidade, se o Estatuto da Igualdade Racial é bem divulgado aí na cidade, e também como é que é a questão da educação e se o analfabetismo é alto entre os adultos na cidade. E aí tem uma pessoa aqui chamada João Cardoso Bueno, né, não sei se vocês conhecem, mas ele colocou um comentário assim: hoje eu recebi uma reclamação de Terra Preta reivindicando uma casa da mulher. Aí não sei se esse João trabalha em algum órgão da prefeitura, quem que é ele, mas acho que corroborando aí com a fala de vocês, né, dizendo do quanto seria importante, ele dizendo que recebeu uma reivindicação, mas ele não falou aqui de onde ele é. E aí a gente tem outras mensagens de apoio aqui, ó, o Almir deixou assim, dizendo que com mulheres guerreiras, engajadas e de luta, a sociedade será mais justa, humanas, e também parabenizando a gente pela iniciativa de abordar esse tema e as demandas. E aí depois convido vocês a darem uma olhadinha nos comentários aqui, acompanhar, que tem bastante gente manifestando apoio ao que vocês estão realizando nesse momento. Então, vale a pena dar uma olhadinha. E é isso.
por enquanto. E aí, meninas, como que vocês vão dividir essas respostas aí? Quem quer tentar responder primeiro aí? Eu quero falar mais da parte do analfabetismo. Tá, por favor. Eu queria responder ao Edmar, né? Sim, o Edmar Almeida. Primeiro. Tá. Então, é assim, não, só para responder, mas para ter uma noção, né? Nós temos 110 mil habitantes em Mariporã, não é? Nosso território, ele é grande, coisa que, olha, nós aprendemos lá na oficina que nós fizemos sobre a cidade, né? Que é um território parecido com o tamanho de Guarulhos, não é? Coisas que a gente veio a constatar lá, estudando, né? Então, assim, é uma cidade extremamente conservadora, né? Onde existem tanto mulheres que vivem dentro de condomínios e que são classe média alta, que inclusive nem votam em Mariporã, né? Como nós temos as periferias, os vários centros, que a cidade se constitui de vários centros, não é? E que são mulheres que nem trabalham fora, que só ficam em casa cuidando dos filhos, que têm, inclusive, dificuldade de se movimentar pela cidade. Então, nós temos realidades extremas na cidade, não é? Respondendo ao Edmar essa questão de como que nós pensamos o depois, eu acho que ele fala em como nós queremos nos organizar com a estrutura da Câmara, não é? Nós temos um acordo que o nosso mandato, se a população nos eleger, não é, será um mandato compartilhado, não é? Então, desde nós temos assim o cargo de vereador e um assessor, não é? Esses dois cargos, né, o que for recebido por esses dois cargos, nós vamos partilhar de forma igual entre nós. Não é? Nós pretendemos também assim que cada uma continue trabalhando na tua área, claro que juntas, né? E queremos também formar, que assim eu sempre falo, né? A nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ela é uma pré-candidatura que está em construção desde março do ano passado. Nós não somos donas da verdade, né? Nós não, sabe, nós temos, claro que várias propostas, né, vários projetos, né, mas nós queremos incorporar, conforme as pessoas vão chegando e nos apoiando, nós queremos incorporar as pessoas e os projetos também, né? Então, nós queremos formar esse conselho do mandato, né, que seja um conselho deliberativo, né, que nos ajude nessa questão da participação popular, e que as pessoas tenham o direito, né, gente, de decidir as coisas que vão influenciar lá na vida dela, né? O que nós vemos aqui na cidade é um jogo de cartas marcadas, onde os interesses passam longe das carências da população, não é? Então, é um pouco isso, né? Eu acho que eu respondi aí o Edmar. Então, a Vanessa, eu acho que a Vanessa é importante, a Vanessa, né, como professora, falar aí dessa parte da educação. Então, perguntou sobre analfabetismo de adulto, né? É um número grande na cidade, né? Eles não vão apontar um número específico porque esse levantamento acaba não sendo feito. Eu acompanhei em 2015, eu pedi para ser voluntária do ensino de jovens e adultos em Mariporã, que acontece no Mufarrege. E eu acredito que esse número não baixou por conta do tipo de ensino que é oferecido. Eu me deparei com uma sala de primeiro aninho, onde eu estudei em 1994, os adultos sentados naquelas cadeirinhas de alunos de primeiro ano, cerca de 50, 40 adultos na mesma sala, e aprendendo Ivo, Viu, a Uva. E o material didático não voltado para esse público, com diálogo não voltado para esse público. Então, a desistência é muito grande. E eu ia, no final da noite, eu saía de lá, saía 11 horas da noite, eu subia para casa chorando, pensando assim, eu quero me formar para ter oportunidade de resolver esse problema que é grave, porque, poxa, eles trabalham o dia inteiro e ainda busca aquele gás lá no fundo para frequentar uma escola, pensando que lá eles vão aprender a ler, vão aprender a escrever para buscar um futuro melhor. E se depara sentado em cadeiras de alunos de primeiro ano.
eu vou colocar aqui minha indignação, porque é muito desumano. Pintando figuras de a criança de primeiro ano. Não é assim que se faz educação para jovens e adultos. O conhecimento é a partir deles, sempre. Usando sempre o Paulo Freire de base, porque não acontece em Mariporã. Então é grande. O Roberto, que ele é do sindicato, ele desenvolve um trabalho aqui no sindicato de Mariporã com aulas de alfabetização, né? É um projeto paralelo, mas com esse olhar, mas o índice aqui é alto por conta dessa falta de qualidade do ensino também. Alguém quer responder sobre a questão do estatuto racial? Acho que a Rosa quer falar. Rosa, abre o microfone. Se ele é bem divulgado aí na cidade, se todo mundo sabe de cor e salteado, como que é? Então, Eli, na verdade, aqui em Mariporã não existe, não funciona o Compir. Ele foi criado, ele existe em lei, mas a papelada desapareceu, né? Foi criado numa outra administração, uma administração anterior. E quando essa administração que entrou agora assumiu, nós fomos atrás, né? Eu e a outra colega que a gente trabalhava na construção do Compir, nós fomos atrás e desapareceu tudo, desapareceu as atas, tudo que nós tínhamos sumiu. O que aconteceu? A pessoa que trabalhava junto conosco na ocasião, né, defendendo o interesse próprio dela, né, ela trabalhava junto conosco. E quando ela saiu, foi eleita essa nova administração, essas pessoas saíram, ele levou todos os papéis. Assim alega a prefeitura, que não tem nada. Depois de a gente bater em várias portas, conseguimos conversar com alguns vereadores que demonstrou um certo interesse em ajudar. Eles foram verificar onde deveria estar arquivado as coisas que nós fizemos, as conferências que nós realizamos em Mariporã, que foi feita a primeira conferência de igualdade racial, foi feita em Mariporã, e tudo isso desapareceu, nós não temos nada. Então, nós temos que começar do zero, muito embora esse Conselho da Igualdade Racial ele consta como existente, só que não tem. A gente trabalha com a cara e a coragem. Eu, a Lourdinha, a Vanessa, a Carol também, todos isso nós trabalhamos sempre em datas comemorativas, porque nós não temos uma sede, nós não temos onde reunir, encontrar o pessoal para tratar do assunto. E o nosso mandato agora, caso a gente ganhe, a nossa interesse é esse, né, de fazer com que esse conselho ele funcione verdadeiramente, né, que possa trazer políticas públicas voltadas para os negros da cidade, porque aqui em Mariporã, segundo as estatísticas, nós temos 54% da população se diz negra ou parda. Só que para os políticos parece que não existe isso, porque nós não temos nada voltado para os negros. E da agora em diante, nós queremos ver se a gente consegue fazer isso funcionar, né? Queremos batalhar para que esse Compir ele venha a funcionar realmente e que traga benefícios para todos os negros. Nossa, meninas, como as nossas cidades são cidades tão parecidas. Como a política pública. Como a política pública é difícil, né? Parece que é difícil de acessar. Principalmente quando se trata do negro, né? Parece que é tudo muito mais difícil. Parece que aqui em Mariporã não tem negros, né? São poucos os negros que... Quando a gente faz um evento, né? Você vai lá assistir o evento, o que acontece? Você vai ver mais brancos do que negros lá. Eu não sei porque as pessoas têm medo, têm vergonha de se assumir negra. Eu acho que o problema está nisso aí também. Enquanto as pessoas tiverem medo de se assumir, de se afirmar negras, as coisas não vão funcionar. Rosa,
A questão do negro, né? Eu acho que é uma questão que a gente poderia pensar em marcar uma live para discutir, né, Vanessa? Para discutir sobre esse assunto. Porque hoje mesmo eu vi que essa semana teve uma questão aí no jornal de um motoboy que foi preso por um policial, porque o policial achou que ele estava tirando uma arma e que ele iria assaltá-lo. Ou seja, porque ele é negro. E hoje ele foi solto, né? E a gente estava discutindo muito isso. A gente fala o quanto que é difícil, né? Não é a vergonha ou não se apropriar da negritude, né? Mas o quanto que é difícil ser uma pessoa de pele negra. E eu, Elisângela, mesmo sendo filha de mulher negra, nunca, jamais vou sentir na minha pele o que a minha mãe sente. Então, são coisas, né, Vanessa, que a gente poderia pensar em uma live futura para a gente trazer esse tema, né? Eu posso só contar um causinho? Rapidinho. Sim. Porque a gente fala assim, a gente que vai crescendo, a gente vai se anulando contra o negro por conta dessa movimentação de preconceito da sociedade. Que a Fábia falou, tem um aluno seu na live, não é minha sobrinha mesmo, né? Meus alunos não me chamam de tia. Quando ela tinha 4 aninhos, ela foi passar no hospital e tinha uma menina negra do lado dela. Ela chegou para a menininha e falou assim, olha, mamãe, que linda, ela é preta. Daí a mãe da menina olhou para ela e falou assim, ela não é preta, ela é parda. Daí minha sobrinha falou assim, não, eu sou preta, ela também é preta. Olha, mamãe, que linda. E a moça ficou sem jeito, mas ela estava olhando aquela criança achando a coisa mais linda. Minha sobrinha tem a mesma tonalidade de cor que eu. Mas ela estava achando lindo, ou seja, a mulher estava se incomodando enquanto ela estava engrandecendo a cor. Ela sempre falou assim, eu sou preta igual a minha vovó. Então, a criança tem essa inocência, a sociedade acaba uma pressão tão forte em cima da gente que a gente vai se anulando, arrasta a personalidade, né? Sim, sim. Meninas, eu gostaria muito. Pode, Rosa. Aí, sabe o que eu vou pedir? Conforme vocês forem completando, aí vocês também já podem dando a sua fala final. Eu sei, gente, tá uma delícia conversar com vocês. Eu acho que a gente aqui da Compoema ficaria até às 10 da noite, mas a gente sabe que a gente ainda tem outras jornadas. Pode ser que de repente não me nasça aí, de repente a mãe dela falha e, ai meu Deus, eu tenho que sair porque ela vai nascer. Então eu vou pedir que aí, por favor, tá, Rosa? Você, por favor, pode completar, porque aqui a fala é sua, minha rainha, e aí depois você já pode finalizar agradecendo, colocando a sua fala final, tá bom? Eu trago mesmo sempre a minha coroa, né? O turbante é a coroa da mulher negra. E toda mulher negra é uma rainha. E eu só queria completar dizendo assim que quanto mais escura a tonalidade da pele, mais perseguição nós recebemos, não é verdade? Então, gente, eu quero aproveitar para agradecer essa oportunidade, que foi uma oportunidade única, para nós falarmos sobre as manas. Nós somos manas em defesa dos direitos de todos e de todas. Então, são as humanas lutando uma pelas outras. Muito obrigada. Boa noite a todos. Ai, que honra, um grande abraço. Quem é a próxima que gostaria de finalizar? A Rose está ali quietinha. Rose, você quer falar com a gente? Acho que a gente fala demais, né, Rose? Não, né? Então, eu também vou finalizar. Então, é o seguinte, eu só quero dizer que eu estou muito feliz de estar com as meninas, tá, nesse trabalho. E muito otimista, né, de que as coisas vão dar muito certo para a gente, tá? Que independente do desfecho disso tudo, eu acho que a sementinha está plantada, né? E que a gente, sim, de qualquer forma, tudo isso vai ser utilizado como aprendizado, né, para todas nós, que é tudo novidade, né? É novidade para todo mundo, mas eu acho que a boa vontade é o que vale muito, né? A boa vontade de estar junto, a boa vontade de ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que isso é que é essencial. E toda essa cultura de boas intenções, né, já valem por tudo, eu acho. Tá? Independente do desfecho que tem tudo isso, tá bom? E eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui. Tá bom? Obrigada, Rose. E uma super boa noite para todo mundo.
Foi um prazer recebê-la e conhecê-la com esse sobrenome tão chique. Carol, você também gostaria de se despedir, falar alguma coisa, deixar um recado para a gente? Hoje, Carol, hoje a Carol tá aí? Ela tá me ouvindo? Tá? Sim. Carol, hoje eu estava brincando com meu filho, né? O meu filho, ele é da Umbanda, ele não é do Candomblé. E há pouco tempo que eu descobri, né, um pouco da diferença. E aí hoje eu mandei assim para ele, filho, a mamãe descobriu algo muito importante. Aí ele, o que, mãe? Eu falei assim, eu descobri que eu sou filha de Xangô. Aí ele falou assim, agora tá explicado por que a senhora é tão chata. Olha! Gente, não pode falar isso. Ele é terrível, então, mulher. Tô vendo. Então, eu sou filha, né? O pessoal fala Xangô, mas na verdade eu sou de Airá, que seria um outro orixá, mas tudo bem, né? Na cultura hoje é dia de Xangô, e de Nhanzã e de Obá, que são Iabás, que são a força, a representação das nossas lutas, das nossas forças, né? Da nossa religião, como nós discutimos com a Iatânia umas semanas atrás, existem as mulheres e o papel da mulher, da predominância da mulher dentro da nossa cultura é gigantesca, né? E tem essas deusas que são maravilhosas, são guerreiras, são o espelho para todas nós, né? Para que nós não deixemos nossos sonhos, não desista de lutar, não deixe de ter esperança. Eu acho que a bancada tem esse viés de esperança, né? De mudança mesmo, de esperança, não é só porque é uma pré-candidatura, não, porque nós já lutávamos, né, juntas, a gente já queria essas mudanças. O mais legal é isso, não foi uma coisa que se uniu porque vai ter campanha política, não. Todos já tinham esses ideais, todos já eram engajadas de alguma forma, né? Eu digo assim que eu já nasci já pensando dessa forma, e aí fui construindo e tive o orgulho e a sorte de encontrar essas mulheres com várias idades e com várias coisas que já passaram, que a gente divide muito. Isso engrandece a minha vida. Então eu agradeço muito a Deus e aos orixás por ter conhecido tantas pessoas bacanas como vocês, todos, a equipe toda, né? De saber, porque assim, às vezes a gente se fecha no nosso mundo e a gente não olha que existem outras pessoas lutando, que têm a mesma mentalidade. E é muito bom quando a gente encontra manos e manas de todos os lugares lutando pelas mesmas coisas. É você ter esperança de que pode mudar sim, porque você não está lutando sozinho. Então a bancada traz isso. Essa coisa de, olha, a gente não está lutando, vocês não vão lutar sozinhos, vocês têm quem está lutando, né? Nós vamos lutar por interesses que nunca foram, que são deixados lá de lado, são tratados como menos importante. Então, essa coisa é totalmente diferente. Então, eu agradeço por ser hoje uma arvorezinha, uma sementinha, que eu espero que germine, floresça e traga frutos lindos para Mariporã e que fique como exemplo para a sociedade mesmo, para o futuro, para as crianças saberem que existem sim pessoas que lutam, que querem a diferença. Agradeço todos e peço aos orixás, né? Eu, como uma pessoa de religião, peço aos orixás, peço a Irá e a Xangô, que hoje é o dia dele, que abençoe a todos com paz, harmonia e que nós possamos lutar e vencer, todos juntos. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Que bom ouvir vocês. Vanessa, por favor, o seu recado, minha linda. Eu quero agradecer novamente o convite da Compoema, o convite da Fábia, do Roger aí. Dizer também que além dessas 6 mulheres maravilhosas, a gente tem outras pessoas nessa mandata coletiva, nessa pré-candidatura. Nosso amigo Rafael Torres, que ajuda muito. A Raíssa também ajuda muito, e fora outros apoiadores. Agradecer imensamente por eles sempre estarem com a gente. Agradecer o apoio da população de Mariporã no nosso coletivo e por contribuírem com as nossas propostas, ligando, falando, se indignando junto com a gente, porque
A nossa função é ouvir as pessoas, porque é para elas que nós queremos ocupar esse lugar, é por elas que a gente quer ocupar esse lugar de fala, para lutar pelos direitos delas. Então, se você for legislar e não ouvir, não tem finalidade nenhuma, além de fiscalizar, né? Porque vamos combinar que essa Câmara só fiscaliza em época de eleição, agora estão denunciando tudo. Se a gente fiscalizar desde o começo do mandato, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, população de Mariporã, muito obrigado por tudo, estamos por vocês, e agradeço imensamente a todos que ficaram com a gente até agora. Japão também está presente aí nessa live, então vamos lá. Ai, obrigada, querida. Cris, por favor. Então, eu quero iniciar dizendo que assim o orgulho que eu tenho de poder representar lá na urna essas mulheres maravilhosas, né, que compõem comigo a bancada Humanas, não é? É um orgulho, gente, vocês sabem disso, não é? Eu quero também mandar um recado, né, para os eleitores, tanto os de Mariporã quanto aqui da região, né, que escolham com critério as pessoas em que vocês pretendem votar. Não é? Não vote naquele vereador que, sabe, que foi lá para te arranjar uma vaga no hospital, não é? Chamada por um funcionário que tem amizade com ele, sabe que você tem o direito a ter uma vaga no hospital. Não é? Não vote no vereador que passou um asfalto da sua rua, porque isso ele não é um favor que ele fez. Não é? Você tem o direito, não é? E a verba pública foi destinada para isso, para que você tenha um asfalto. Não é? Então, é um pouco isso que eu queria falar para as pessoas, é um critério na hora de escolher, acredite sempre na renovação, não é? Porque nas nossas cidades aqui a gente vê que tem pessoas aí que estão no terceiro, quarto, quinto mandato. Gente, nós precisamos renovar, nós precisamos oxigenar a política, não é? E acredite nas propostas coletivas. Né? Eu estava escutando outro dia o Paulo César Pinheiro, né, dizendo, ele que é um especialista em direitos humanos, que os direitos humanos daqui para frente tem que ser visto como uma ação coletiva, como uma ação de generosidade, né, e que não pode faltar para os direitos humanos a tolerância. Né? Então é isso, na Bancadas Humanas é contra, sabe, qualquer tipo de injustiça, né, qualquer tipo de preconceito, de discriminação, né, e queremos e estamos juntos com o povo. Né? E para terminar, eu queria agradecer imensamente a vocês, a simpatia de vocês da Compoema, né, dizer que da nossa satisfação de ter estado com vocês aqui, e se formos convidados mais para frente, nossa, ficaremos mais felizes ainda. Né? Será uma grande honra recebê-las. E o quanto que vocês têm de riquezas. Eu falo que quando a gente se apropria de conhecimento, também é riqueza. Então, pode ser que futuramente vocês falem assim, Elis, Fábia, Roger, olha, eu queria muito falar sobre a questão do que é ser mulher preta nessa sociedade. Por favor, não se acanhem, venham dizer. Olha, Elis, eu queria falar muito sobre a questão do meio ambiente. Eu vejo que aqui na minha cidade não tem uma coleta seletiva, não tem... Então, assim, tragam propostas. A Compoema sempre está de portas abertas, a gente adora um debate, a gente acredita muito nessa troca, o quanto que é necessário, né? A gente vai sempre aprender e sempre trocar com as pessoas. Isso é bem bacana. Ô, Fá, você, por favor, gostaria de deixar um recado aí, minha cara amiga, minha companheira aí de luta e de trabalho? Oi, eu queria falar que eu esqueci na hora que eu entrei que algumas representantes de outros mandatos coletivos da região estavam assistindo e fortalecendo aí a presença de vocês aqui com a gente. Reforçar para que as pessoas compartilhem, curtam e ajudem a gente a difundir tanto o vídeo de hoje quanto as demais conversas que a gente tem tido, que têm ficado salvas na nossa página. E também convidar todas e todos para estarem com a gente no domingo. Domingo é o dia que a gente faz poesia, música,
distrai um pouco a cabeça, e na quarta a gente traz um encontro mais focado aí nesse momento reflexivo e de diálogo, e a semana que vem a gente vai estar com o coletivo de Caieiras, né? Juntos por Caieiras, é isso? Isso, Estaremos juntas. com as meninas juntas por Caieiras. Elis, E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, meninas, Elis, eu pelo posso fazer... papo. Oi, alguém pediu para falar, quem foi? Não, Cris. posso fazer uma propagandinha também? Que é assim, Pode. a gente tem feito uma série de lives, né? Porque a gente quer muito esse exercício da escuta, né? E nós temos preparado para amanhã, às 19h30, uma live com a Alexia, né? Sobre vivências e demandas trans, né? Gostaríamos de convidar a todos que estão nos vendo para participar com a gente. Obrigada, Elis. Por favor, vocês têm uma página, Cris, para o pessoal poder curtir, lá do Humanas, como que é? É Cris Navarro, Bancada Humanas, no Facebook e no Instagram. Ai, que bacana. Aí, pessoal, então já tá a dica, hein? E a Fá falando aí do convite para domingo, e eu achei a coisa mais fofa o nome, eu anotei aqui, né? Eu acho que deve ser coisa de André Arruda, não tenho certeza. Mas é a Bela e a Fera mais eu. Gente, eu amei esse título. Eu falei, gente, ele é maravilhoso, né? Então não tem como a gente perder, até porque a gente está vivendo um momento que a gente não pode esquecer, né? A gente sempre quer falar de coisas positivas, mas a gente sempre tem que estar em alerta o quanto que a nossa população está morrendo. A gente não pode esquecer que a gente ainda está em pandemia, por favor, gente. E quem morre primeiro é o pobre, é aquele que vai pegar o transporte público, que não tem a grana para o álcool gel, que tem que esperar chegar em casa para usar o detergente ou sabão de soda. Então vamos ficar de olho, porque para eles pouco importa, né? Tem uma reserva ali de desempregados que eles podem usar depois. Então é algo tão terrível. Então, por favor, vamos nos cuidar muito. E eu também queria dizer que, em nome da Compoema, nós gostaríamos de agradecer imensamente as pessoas que vêm doando para que a gente possa manter o nosso espaço. Nós somos do terceiro setor. Nós também vivemos na luta dos editais, de encaminhar projetos, nós não temos vínculo algum financeiro com nenhuma prefeitura, e para a gente sobreviver nesse processo de pandemia, porque a gente sabe que atrás precisa de uma internet, precisa de um celular, precisa pagar a luz, precisa pagar a água do espaço, a gente continua com os nossos projetos. Então, quando a gente vê aquele QR Code ali receber uma doação, vocês não sabem o tamanho do carinho e de afeto e de o quanto isso também nos fortalece, porque a gente está vendo várias instituições, né? Igual a situação lá da Quilombac, que está passando por um problema seríssimo. Então, assim, o que o poder quer? Ele quer nos apagar. Ele quer que a gente entre no formato deles. Então, para que falar sobre negritude, sobre outras formas de religião? Para que a gente vai ser amplo? Não, eles querem nos moldar. Então, vamos ficar em alerta e vamos nos fortalecer. Então, sempre quando você vê que sobrou uma grana, pense, né? Se vale a pena, e eu vou fazer essa crítica aqui até sem permissão da Compoema, e se a minha mãe estiver assistindo, ela vai ficar brava, mas eu tenho que falar, pense se é válido doar para o Sino, que custou milhões, ou para instituições próximas de você, que você sabe que pode ter várias transformações, tá bom? Eu queria agradecer muito a presença de todos. Muito obrigada, meninas, vocês nos representam e estamos aí na caminhada. Por favor, caso vocês precisem, contem sempre com a Compoema. Um beijo para quem está nos assistindo e até quarta-feira que vem com mais uma live, com mais uma mandata. Beijo, tchau!